Uhum. Vai mostrar pra ti o brinquedinho da fruta? É o microfone da mãe. Vai desenhar a frutinha com a tia? Tá gravando isso? Vai tomar um chazinho primeiro. Olá, pessoal. Esse é mais um episódio de Mulheres de Fé. E hoje nós estamos aqui com a Camila, que vai ser a nossa entrevistada de hoje. Vamos ouvir um pouquinho do testemunho de vida dela, da sua caminhada com Jesus. E eu espero que você tenha assistido o episódio anterior. Foi uma bênção e tenho certeza que esse vai ser também. Antes de tudo, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo no final, curtir esse vídeo e também seguir a Saf Tarumã nas redes sociais. E também comentar aqui o que você tem achado dessa série que a gente está produzindo. Camila, para começar, eu queria muito que você contasse para nós como foi seu encontro com Jesus, como Jesus te encontrou. Você sempre foi cristã? Como que é a tua história com ele? Bom, graças a Deus eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Então, meu contato com a palavra sempre foi desde pequenininha, né? E eu lembro muito, sim, da minha infância, da escola dominical, de irmos na igreja. Mas eu acho importante, assim, mesmo a gente sendo filhos de crente, a gente ter o nosso encontro com Jesus. Sim. O momento em que nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Sim, eu tenho uma história parecida com a tua. E exatamente, eu estava ouvindo um podcast, eu ouço bastante podcast, estava falando com isso, que às vezes os filhos de crentes, que são de fato convertidos por Jesus, eles não têm assim uma história mirabolante para contar, né? Geralmente a gente ouve o testemunho lá do traficante que deixou de tudo para trás, deixou as drogas e agora ele é de Jesus. E às vezes a gente fala, pô, não tem uma história assim, eu queria ter uma história assim. Mas na verdade o próprio milagre é esse. O fato de Jesus e a aliança de Deus ter passado de geração. Porque o nosso coração é tão corrupto, tende ao mal, que o fato da semente do evangelho permanecer numa família já é um milagre. É verdade. Bom, e eu tenho, assim, 2 fatos para compartilhar a respeito, assim. A minha conversão se deu logo na infância. Olha que legal. Então, 2 episódios que eu lembro, assim, muito nítidos na minha memória, na minha mente, assim. Entre os meus 6 e 8 anos de idade, eu não vou lembrar exatamente, assim. Eu morava numa cidade pequena, e todo mundo conhece todo mundo, né? E teve uma vez que teve uma tragédia na cidade, foi um acidente de carro. 2 jovens adolescentes foram vítimas fatais desse acidente. Uma das meninas era bem próximas da minha família. Sim. E eu era bem pequena e eu queria ir no velório. E a minha mãe falando comigo que não, com medo de eu ficar impressionada, traumatizada. Eu, afinal de contas, eu nunca tinha visto ninguém assim. Eu insisti que eu queria ir, porque eu gostava bastante. E que eu queria ver e tudo. E ela acabou me levando. E quando a gente chegou lá, que eu olhei assim, eu nunca fui muito de falar muito, assim. Eu sempre fui mais na minha. Sim. E ali, naquele momento, eu não comentei com a minha mãe, mas eu fiquei fazendo várias reflexões na minha cabeça sobre aquilo ali que estava acontecendo, aquela situação de dor, de tristeza, de tragédia. E quando eu vi, assim, o corpo inerte, tudo, eu fiquei pensando em mim, na minha vida, que eu precisava de Jesus. Meu Deus, e você tinha 6 ou 8 anos? Eu precisava de Jesus, porque o que aconteceria com a minha alma? Para onde eu iria? Eu comecei a refletir sobre céu, sobre o que eu precisava fazer para ir para o céu, como seria a vida eterna. Sim. E eu cheguei à conclusão ali que eu precisava de Jesus. Sim. Se fosse eu ali naquela situação. Teve um outro fato também, que uma reunião de oração na casa da minha avó. E aí eu lembro que já estava no finalzinho, acabando. E aí eles me chamavam de Camilinha. Aí no final perguntaram, Camilinha, você tem algum motivo algum pedido de oração, algum motivo, assim? Aí eu lembrei disso e falei, eu quero que ore pela minha salvação. Olha só. Eu não tinha, né, muito conhecimento teológico, obviamente. Eu pedi para orar para que Deus escrevesse meu nome no livro da vida. Gente, hoje eu sei que a gente é escolhido antes da fundação do mundo, Deus já tem os seus eleitos, né? Mas precisava ter ali aquele encontro com Cristo, em reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, assim, e desde sempre, então, eu estou na igreja e segue firme na fé. sigo firme. É claro que a gente tem momentos em que a gente
A nossa fé, às vezes, fica um pouco abalada diante de alguma situação ou outra, mas a gente se fortalece no Senhor e segue a caminhada com Cristo. Sim, porque não depende de nós, né? Não depende de nós. Então, esses 2 momentos, assim, o Espírito Santo falou muito no meu coração, me marcou muito, logo já, assim, desde Muito pequena. legal. Gostei porque isso mostra que as crianças entendem muito mais do que a gente Entendem pensa. muito mais. E às vezes não falo, igual eu não comentei nada disso, assim, essas reflexões que eu tinha feito, eu não comentei com ninguém, eu fiquei só ali na minha cabecinha, pensando, refletindo e raciocinando sobre aquilo. Olha só, que legal. Vamos tomar um chá. Muito bom. Essa questão de ir em velório, uma coisa que os pais às vezes, né, com medo de traumatizar, mas eu lembro de muitas ministrações de velório que meus pais me obrigavam a ir. Eu não gostava de ir em velório, mas como meu pai é presbítero ainda, presbítero sempre tá em velório, né? Para acompanhar, consolar a família. E meus pais sempre fizeram questão que eu fosse com eles. Eu não gostava muito, mas eu já vi cada coisa, assim, cada ministração do Senhor em velório, que muitas vezes em uma festa a gente não vai ver. Não. É um próprio provérbio isso, né? É verdade. Então a gente vê se cumprindo mesmo a palavra de Deus. Camila, eu queria que você contasse para nós um pouquinho como foi tua história com o Oswaldo, como você conheceu ele, como que é a história de vocês, tem alguma coisa que aconteceu, assim, que vale a pena contar? Bom, sim. Primeiro que eu considero ele uma resposta de oração. A minha igreja, onde eu congregava, Igreja Presbiteriana Nova Aliança, de Carmo do Cajuru. E você sempre foi de lá? Sempre fui de lá, nascida lá, criada lá. Agora que estamos aqui em Curitiba, mas... Mas ele também? Então, ele se converteu lá também. Tá, continue essa história. Então, uma coisa eu tinha certeza, eu não queria estar numa situação de julgo desigual. A igreja pequena e, assim, não tinha muitos jovens. Sim. E ali, desde adolescente, eu já orava pedindo a Deus, não um namorado, eu pedia sempre um marido. E eu queria um marido, não que fosse só uma pessoa que frequentasse a igreja, mas que fosse um homem convertido de fato, temente ao Senhor, um homem piedoso. E ali eu orava assim, e falava, meu Deus, não tem ninguém, meu Deus, socorro. E aí, certa feita, né, a irmã dele já frequentava a nossa igreja, e um dia ela convidou ele para ir no acampamento, e esse acampamento eu não estava. Ele aceitou Jesus nesse acampamento, e começou depois ele veio frequentar a igreja. Ele tinha uns 17 anos, assim, e eu acho que eu tinha uns 15, alguma coisa assim, não me lembro bem. Depois que ele se converteu, eu ainda fiquei meio assim, de olho. Será que é verdade? Será que é verdade esse bilhete? Fiquei pensando assim, né? Dando um tempo para ver se Deus confirmava aquilo, vendo os frutos. E eu senti assim que ele estava na igreja realmente por causa de Jesus. Que legal. E aí, vendo ele trabalhar, rapidamente ele já foi ser diácono, depois de um tempo ele foi ser presbítero, já bem jovem. E Deus foi confirmando, a gente namorou, noivou, casou. E esse ano a gente faz 15 anos de casados. Nossa. E ele é meu primeiro e único namorado. Então eu vejo assim que vale a pena esperar, vale a pena orar, porque Deus tem sempre o melhor para a nossa vida. Sim. Se a gente for fiel à palavra dele, obediente, viver a sua palavra, esperar com paciência no Senhor, ele tem o melhor para as nossas vidas. Então, olha aí, irmãs solteiras. Irmãs solteiras, fiquem de olho. Muito bom, muito bom. E daí vocês eram de lá e vieram para cá a trabalho, para Curitiba? Sim, a trabalho. Estão quanto tempo aqui? Fez 3 anos agora em janeiro. 3 anos, e desde sempre no Tarumã? Desde sempre no Tarumã, que foi a igreja que a gente se identificou, a gente visitou outras igrejas, mas a gente se identificou muito com o trabalho aqui do Tarumã. Camila, eu queria que você contasse para nós agora um pouquinho de como foi tua caminhada cristã. Sempre foi linear? Eu acredito que não, já sei a resposta, mas eu quero que você conte para nós. Se você teve muitos desafios, como a palavra de Deus e o próprio Jesus foi te conduzindo nesses momentos, né, de dificuldade, de desafio. Bom, assim, a vida cristã, ela é um desafio constante, né? Eu acho que se for para lá, teria uma história para cada etapa da vida, assim. Sim. Tanto em questões de trabalho, quanto relacionamento familiar, quanto ministerial na igreja. A gente sempre
está enfrentando desafios. Uhum. Mas uma coisa assim que eu vi a minha fé sendo bastante provada, assim, eu precisar me manter firme, convicta, centrada e defender a minha fé foi na faculdade. Eu acho que assim, a gente enfrenta muitos desafios, porque sempre há ali um convite para te tirar, né, do trilho, do caminho, há convites de festas, de coisas assim. Qual curso Coisas você fez? mundanas, eu fiz administração. Administração. O próprio ambiente, Sim. né, Uhum. sempre tem um bar perto, Sim. tem Sempre tem uma rua. uma confusão, uma muvuca, uma coisa assim para tentar te tirar o foco, Sim. mas eu sempre assim rejeitando, né? Uhum. Falava não, vou para a biblioteca e vou ficar lá estudando, e eu fazia assim. E tanto isso, né, por parte dos colegas, quanto também tem o desafio da parte dos professores, Sim, né? Que eu ia sempre há comentar ali isso. uma ideologia, Sim. forçando, né, para que você negue a Cristo, Sim. negando o criacionismo e colocando as filosofias. Engraçado que num curso de administração, né? No curso de administração, Olha sim. só. Tínhamos lá antropologia, sociologia, filosofia. Sim. Sempre ali se lançava uma ideia que ia totalmente contrária à palavra do Senhor. Sim. Tem que se manter firme na nossa fé, na nossa caminhada, com a convicção de que estamos no caminho certo, que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Sim. E que vale a pena a gente lutar pela nossa fé e manter o nosso coração, né, firme na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor. Realmente, toda a preparação que a gente tem antes da faculdade é o que vai garantir que a gente esteja com uma gordura espiritual para esse tempo. A gente buscar a Deus, fortalecer a nossa fé nos momentos de bonança, né, vamos dizer assim, é o que nos capacita a permanecer de pé, seguro no momento em que em que o vento vem, para você não se quebrar. Exatamente. Então é uma preocupação que os pais têm que ter durante a infância ainda. Exatamente. Né? Faz toda a diferença. Plantar no coração todas as sementes possíveis. A gente comentou no outro episódio exatamente isso. Não é o papel nosso, no sentido de convencimento, né? É o próprio Espírito que convence. Mas o nosso de plantar é sim, né? Tanto que a gente faz esse juramento no batismo dos nossos filhos. Exatamente. Né? É o nosso papel de discipular, né, os nossos filhos. Exatamente. Então isso vai fazer toda a diferença no momento que eles forem para longe de nós, né? Principalmente no tempo de faculdade, né? Às vezes o filho vai para longe. Eu, no meu caso, mudei de estado para a faculdade. Então, realmente, é tempo de plantio na infância e na adolescência, né? Isso. Para colher os frutos depois. Por isso é bem importante, né? Escola dominical, e sempre culto doméstico, discipulado constante. De novo esse tema, gente. A dona Romilda mencionou culto doméstico no nosso último episódio. Então, fica esse lembrete. Eu queria que você falasse para nós, Camila, se tem alguma mulher de fé que te inspirou, que caminhou com você, que te ensinou a palavra, ou foi exemplo só de você observar a vida dela. Com certeza, a minha mãe. Sua mãe? A minha mãe, assim, ela foi a primeira da família a se converter, ela se converteu jovem, os avós bem católicos e tal, e depois de um tempo ela conseguiu, né, levar a palavra a eles, alguns tios, tias também. Então hoje eu tenho tios que estão na igreja, os meus avós também no evangelho, já falecidos, né, meus pais, crentes, minhas irmãs. Então, assim, eu vejo assim que ela foi corajosa na época dela. Corrente, né? Isso, de falar eu vou seguir Jesus. E eu sempre lembro dela assim, eu sempre lembro muito da minha infância, dela cantando hinos, dela orando assim à tarde. Uma delas assim, ela sentava lá, às vezes fazia um crochê, alguma coisa, depois orando, lendo a Bíblia, sempre falando de Jesus para um vizinho, para outro. Ela andava pela rua assim e saía colocando folhetos nas caixinhas de correio. Olha que legal. E eu sempre via muito isso assim, e depois de um tempo ela ficou doente, é uma enfermidade até hoje que limita muito ela com questões assim de mobilidade. Hoje ela nem consegue ir à igreja mais. Eu tenho acho que uns 26 anos que ela adoeceu. Mesmo nos piores dias, assim, de dor mesmo, física, devido à enfermidade, eu nunca vi a minha mãe assim, esmurecer na fé. Eu nunca vi ela questionar a Deus, eu nunca vi ela reclamar ou colocar a fé
em xeque. Eu sempre vi o contrário. Eu sempre vi ela crendo no Senhor, confiando no Senhor. Deus está no controle de tudo e sempre assim nos aconselhando até pessoas de fora, sempre na palavra. Sim. Então é um exemplo muito vivo assim desde sempre na minha vida. Que legal, muito bom. Camila, eu queria que você desse um conselho para as mulheres que estão assistindo a gente, tanto as mais novas quanto mais velhas, sobre a caminhada com Jesus. Bom, a caminhada com Jesus, ela exige que nós tenhamos sabedoria não só de ouvir a palavra, mas de praticar também. Sim. O meu conselho é: fique firme no Senhor, busque o Senhor com todas as suas forças, em oração, em leitura da palavra, em dedicação, busque viver a palavra. E naqueles momentos de maior dificuldade em que você estiver se sentindo fraca, ou, nossa, eu não consigo nem orar sobre isso, não estou conseguindo ver uma solução, não estou sentindo vontade de ler a Bíblia, estou, assim, passando por um período difícil na minha fé, você se cerque de pessoas que te ajudem. Pessoas que sejam piedosas, que tenham sabedoria de aconselhar na palavra. Sim. Então, eu acho que isso faz muita diferença, a gente ter pessoas que nos sustentam em oração no momento da dificuldade. E a gente não se distanciar, mas ficar firme no Senhor. Por isso que a gente precisa da igreja, né? Isso, a vida congregacional, nos possibilita isso, a gente ter umas às outras, para poder compartilhar as nossas dores, nossas lutas, nossas dificuldades, para que com testemunho uma da outra a gente se fortaleça, seja edificado, sejamos edificadas umas com a história de vida das outras. E você tem algum versículo, alguma passagem bíblica que tem falado ao teu coração ultimamente? Ou você tem guardado, assim, por muitos anos na mente? Eu tenho guardado por muitos anos na minha mente um versículo de 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu lembro que minha mãe cantava uma música, e uma das frases da música era: que faria Jesus em teus passos? E esse versículo, ele é um conselho prático do apóstolo Paulo, ali naquela situação, naquele contexto, em que as pessoas estavam realmente preocupadas se elas deveriam comer aquela comida ou beber aquela bebida. E o apóstolo Paulo, ele dá um conselho assim: olha, não importa se você vai comer, se você vai beber, se você vai fazer outra coisa qualquer. O que você fizer, faça para a glória de Deus. Não faça para que seja pedra de tropeço na vida de ninguém, mas faça como para o Senhor. Então, eu acho que isso nos facilita o dia a dia. O que faria Jesus em nossos passos? Tanto nas decisões mais simples do cotidiano, quanto nas decisões que impactam mais a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família. Então, por exemplo, eu vou comprar uma blusa. Eu sou uma mulher cristã, piedosa, virtuosa. Eu devo comprar essa blusa? Essa blusa vai glorificar a Deus? Ou ela vai desonrar? Eu devo me permitir vestir essa roupa, sendo eu uma mulher cristã? Então, isso é uma decisão simples. Mas que faria Jesus em meus passos? A gente tem que se fazer essa pergunta a todo tempo, a todo momento. A forma como eu estou criando os meus filhos, Jesus aprovaria? A forma como eu tomo as minhas decisões, faço as minhas escolhas, Jesus aprovaria, ele tomaria, ele daria um ok? Então, eu acho que a gente está aqui para viver para a glória de Deus, e a gente tem que sempre estar colocando esse filtro, vamos dizer assim, esse versículo como um parâmetro para a gente seguir. É importante esse foco. Muito bom. Foi um prazer conversar com você, viu, Camila? Obrigada, igualmente. Foi muito legal ouvir tua história, o que Deus tem feito, né? Que você continue firme, perseverante. O seu testemunho seja ainda maior para tua família e para as mulheres da igreja, né? Amém. Nós estamos encerrando mais um episódio de Mulheres de Fé. Espero que esse episódio tenha sido muito edificante na tua vida, assim como foi na minha. Não perca o próximo episódio. Curta esse vídeo, vou te lembrar de novo. Curta esse vídeo, comenta aqui. Esse vídeo também vai para o YouTube da igreja, Igreja Presbiteriana do Tarumã. Procura lá, aproveita para se inscrever no nosso canal. Nos vemos no próximo episódio e que Deus nos abençoe.
Ah, agora você tem que cantar o hino da SAF. Quê?